Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Quero lembrar que você que é ouvinte aqui do podcast 15 Minutos tem um valor especial para assinar a Gazeta do Povo, hein? São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E com a assinatura do jornal, você acessa notícias, colunas e vários conteúdos exclusivos. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. A rápida disseminação do novo coronavírus e a necessidade de isolar países inteiros para conter o avanço da doença parecem ter convencido alguns líderes mundiais, de que a Covid-19 não é apenas uma gripezinha. Pois é, e quando se fala de economia em todo o mundo, parte significativa dos economistas, incluindo analistas do mercado financeiro, considera que o governo federal aqui no Brasil tem demorado a implementar ações mais enérgicas de combate à crise advinda dessa pandemia. E mais, alguns avaliam que o cenário é semelhante ao de uma guerra. Mas o que isso efetivamente significa, hein? Será que um abandono total do discurso de austeridade? Esse é o assunto agora aqui no podcast 15 Minutos, e para falar sobre ele, eu chamei a editora de República da Gazeta do Povo, Júlia Fontes, que assina a reportagem sobre o tema. Júlia, o presidente Bolsonaro parece que ainda resiste a tomar medidas mais enérgicas, em relação ao combate ao coronavírus. Basta ver o pronunciamento que foi feito na terça-feira e toda a repercussão dele. Mas o fato é que analistas já falam na necessidade de decisões mais drásticas para combater os efeitos da pandemia, quando a gente está falando na questão da economia. O que eles dizem exatamente, hein? Uma economia de guerra, por exemplo, representa um total descontrole dos gastos públicos? Oi, Márcio. Então, não, eles não falam de um gasto descontrolado, né? Porque a ideia é que em uma crise como essa que a gente está vivendo, que é uma crise de saúde mundial, o governo precisa sim gastar, não é o momento de fazer política de austeridade, né? Porque, primeiro, o governo precisa gastar para ter os equipamentos de saúde que vão salvar a vida das pessoas. E, em segundo lugar, também manter aquelas pessoas que vão sofrer os efeitos da crise econômica que vem como consequência, dessa disseminação do coronavírus. Isso porque a gente sabe, as pessoas têm que ficar em isolamento social para evitar essa disseminação em massa do vírus, e aí isso deprime a atividade econômica, né? Os problemas mais agudos são das pessoas informais, que são pessoas que não têm vínculo empregatício e quando elas ficam em casa, elas não têm fonte de renda, né? Então, a ideia desses analistas é de que o governo agora poderia, sim, aumentar seus gastos de modo a evitar um mal maior aí no futuro, depois que essa crise do vírus, a crise de saúde, for superada. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocie uma coisa de outra. A noção, então, não é de um gasto irresponsável, mas sim de um gasto amplo, de fato, mas um bom gasto, um gasto de qualidade, né? Então, pensando nas áreas que realmente precisam, por exemplo, os trabalhadores informais, o auxílio aos trabalhadores informais. É curioso que essa defesa, de uma política do governo mais intervencionista agora, vem até mesmo de analistas do mercado financeiro, que o mercado financeiro considera que é preciso, sim, que o governo intervenha mais, justamente para salvar os negócios e as pessoas da falência, de quebrar. E no caso das pessoas que são informais, aí é de manter o básico, Então, é uma noção que está se disseminando por vários especialistas. E essa coisa da economia de guerra também tem um outro fator interessante, que é a ideia de usar as empresas, o governo mobilizar empresas para ajudar a combater a epidemia. A gente tem exemplos, por exemplo, na Europa, o Reino Unido fez um plano, o governo do Reino Unido fez um plano para que empresas de vários setores pudessem produzir respiradores para atender os doentes. E aí
indústrias que não têm nada a ver com a área da saúde, né, montadoras de automóveis, entraram nesse plano e estão produzindo, já começaram a produzir os respiradores. Então, a ideia mesmo é unir esforços para combater a epidemia, porque, afinal, quando isso acabar, vai ser bom para todo mundo, né? Todo mundo quer que as coisas fiquem bem. Então, é uma noção de esforços conjuntos que envolve também um gasto maior do governo. E aí, depois que isso passar, não são gastos permanentes, né? A ideia é de que sejam gastos pontuais para esse momento em que a gente está vivendo essa crise, que não há outra instituição, outra entidade aí que possa salvar que não seja o Estado, né? Porque a iniciativa privada também está sofrendo com a crise econômica. Então, essa é a principal recomendação desses analistas. E o que tem sido feito por governos de outros países na tentativa de combater os efeitos da crise, hein? Olha, Márcio, especialmente na Europa, né? Lembrando também que são países que vivem aí outras realidades econômicas, né? Mas na Europa, os países têm anunciado medidas importantes de ajuda, né, para os trabalhadores, como, por exemplo, renda mínima, né? E lembrando também que lá a Europa, segundo os especialistas em saúde, se a gente não fizer corretamente as medidas aí de contenção dessa epidemia, a gente vai ser a Europa no futuro. A gente está um pouco atrás da Europa na disseminação do vírus, né? No tempo mesmo, né? Na distribuição, porque o vírus chegou aqui depois do que chegou lá. Então, o que eles estão fazendo é, primeiro, restringindo severamente a circulação de pessoas, na contramão aí do que o presidente defendeu essa semana. Devemos, sim, voltar à normalidade. E anunciado, então, pacotes de ajuda para os trabalhadores e para as empresas. Lembrando também que tem aquela medida que eu comentei antes, dessa coisa da economia de guerra mesmo, né? Que é mobilizar o setor industrial para produzir insumos para o combate à epidemia, né? Então, o exemplo que eu dei dos respiradores, né, das montadoras no Reino Unido produzindo respiradores, tem também marcas de perfume e cosméticos na França produzindo álcool em gel. Aqui no Brasil a gente tem umas ações pontuais nesse sentido, por exemplo, a Ambev produzindo álcool em gel, o Boticário também, né, doando para a prefeitura aqui de Curitiba. Então, mas lá as ações estão mais disseminadas. Então, na Europa, o governo tem sido mais atuante, né, em relação a essa crise. Nos Estados Unidos, a gente vê aí uma postura um tanto quanto errática do presidente Donald Trump. Ele endureceu mais, né, o discurso na semana passada, falando da necessidade das pessoas ficarem em casa e tudo isso, mas agora, essa semana, ele já está falando que o país não pode ficar parado muito tempo. Então, no que ele tem sido criticado, inclusive, né? Ultimately, the goal is to ease the guidelines and open things up to very large sections of our country as we near the end of our historic battle with the invisible enemy. I said earlier today that I hope we can do this by Easter. Então, o presidente Bolsonaro muitas vezes se espelha um pouco nessa atuação do Donald Trump, que minimiza a crise, né? Mas na Europa, por outro lado, até o primeiro-ministro Boris Johnson, que também minimizava a crise, e demorou mais para tomar ações, ele também está agora pedindo por medidas mais restritivas aí de circulação de pessoas e anunciando algumas ações mais enfáticas de combate a essa crise. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades, and this country is not alone. All over the world we're seeing the devastating impact of this invisible killer. Obrigado, Júlia. Até a próxima. Obrigada, Márcio. Até a próxima. Se cuida aí, hein? Você que tá ouvindo a gente também. Não sai de casa. Tchau, tchau. Ok, pessoal? O Mandetta defendeu o adiamento das eleições municipais. Não entro nessa seara, certo? Ele defendeu, não sei, porque se foi feita a pergunta para ele, como você fez para mim, eu podia falar sim ou não, mas está muito longe ainda. Eu acredito que nas próximas semanas o Brasil aqui já começará a ter um novo horizonte para essa questão do vírus. Será que o coronavírus pode adiar as eleições marcadas para outubro desse ano, hein?
Pois é, a ideia levantada até pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, enfrenta resistências. Eu vou falar desse assunto aqui no 15 Minutos com a Kelly Cadanos, ela que é editora de República da Gazeta do Povo, em Brasília. Kelly, a gente ouviu há pouco o presidente Jair Bolsonaro evitando comentar o assunto, né? Pelo menos por enquanto. De qualquer maneira, o ministro da Saúde já sugeriu o tema. Quais são as justificativas dele para sugerir esse adiamento das eleições, hein? Olá, Márcio. Olá para todos que acompanham a Gazeta do Povo aqui no 15 Minutos. Pois é, ele falou sobre isso sim, viu? A preocupação do ministro Luiz Henrique Mandetta é de que interesses eleitorais acabem influenciando as medidas para a contenção do novo coronavírus. O Mandetta defendeu um mandato tampão para vereadores e prefeitos e classificou a realização das eleições em outubro como uma tragédia, né? Ele disse que está na hora do Congresso falar que é o momento de adiar, criar esse mandato tampão para vereadores e prefeitos, e disse que por ser uma eleição no meio do ano, vai ser uma tragédia porque todo mundo vai querer fazer ação política, né? Essa é a opinião do ministro da Saúde. E o que dizem alguns líderes do Congresso com os quais você conversou sobre o assunto? No Congresso as opiniões estão bem divididas, viu, Márcio? Tem quem aceite adiar a eleição e já esteja, inclusive, pensando em propostas para isso, e também aqueles que dizem que ainda não é o momento de se pensar no adiamento das eleições. E tem também, claro, aqueles que são contra adiar a eleição em qualquer hipótese, né? A gente destaca aí o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diz que agora é hora de focar no enfrentamento da crise, cuidar do combate ao coronavírus. E se lá na frente a projeção de contaminação do ministro Mandetta estiver certa, segundo ele, não vai nem ter necessidade de adiar a eleição, porque o ministro Mandetta, ele defende aí que a curva, né, de transmissão, a curva de casos, novos casos confirmados, vai começar a cair drasticamente ali por setembro. Então, é um mês antes ainda das eleições. Então, o presidente da Câmara acredita que essa discussão sequer será necessária, né? Mas tem muita gente que defende, sim, adiar as eleições. O deputado Aécio Neves, por exemplo, diz que vai protocolar uma proposta de emenda à Constituição para criar um mandato tampão para prefeitos e vereadores, para unificar as eleições municipais com as eleições presidenciais de 2022 e, a partir dali, todas as eleições serem unificadas em um ano apenas, né, numa só data. Essa é uma proposta que não é nova no Congresso Nacional, volta e meia se discute essa possibilidade de unificar eleições em comissões de reformas políticas, tanto na Câmara quanto no Senado, mas é uma ideia que nunca conseguiu ir para frente, né, por causa dessa discussão. Aí a gente tem, por exemplo, o vice-líder do governo, né, o Ricardo Barros, que é do PP do Paraná. Ele defende que o Congresso não tem prerrogativa de aumentar nenhum mandato, que essa discussão ela não tem nenhum sentido e não deveria ser levada à frente. E ele é acompanhado, por incrível que pareça, por vários deputados da oposição, que se dividem em dizer, por exemplo, Paulo Pimenta, do PT, diz que é uma ideia que não deve ser levada para frente em nenhuma possibilidade, é um precedente que não deve ser aberto e não se deve interferir na normalidade institucional e democrática do país. Aí o Orlando Silva, por exemplo, que é do PCdoB, já diz que a ideia não deveria estar sendo discutida nesse momento, que esse é um desrespeito com o povo brasileiro e que quem deve se preocupar com isso é o TSE e não o Congresso Nacional. Então, os líderes partidários e os deputados e senadores, enfim, todos eles estão muito divididos ainda em relação a esse tema. Alguns defendem sim adiar as eleições, outros dizem que não é o momento dessa discussão, e existe aqueles que dizem ainda que não se deve nem cogitar essa possibilidade, Márcio. Tá, mas e quais seriam então as alternativas levantadas para as eleições desse ano, hein, Kelly? Essas alternativas variam, viu, Márcio? Tem deputado, por exemplo, o deputado Aécio Neves defende que as eleições sejam unificadas, né, e aconteçam em 2022, assim como as eleições presidenciais, e que daí para frente tudo funcione dessa forma. Para isso, teria que alongar aí 2 anos de mandato de prefeitos e vereadores, o que pode ser um problema, porque esses deputados, esses vereadores e esses prefeitos foram eleitos por um mandato de 4 anos, né? Isso pode gerar muito questionamento, inclusive na justiça, pode levar, inclusive, o TSE, o Supremo Tribunal Federal, a se posicionarem em relação a isso. E aí também tem deputados que defendem só adiar por 30, 60 dias, mas ainda fazer essas eleições em 2020 para que dê tempo dos novos
mandatários, né, dos novos prefeitos, dos novos vereadores assumirem ainda em 2021, né, que é o prazo correto, pelo menos é o que diz a nossa Constituição. Eu conversei com um advogado eleitoral e ele me falou que é possível sim alterar a data da eleição, desde que se altere a Constituição nesses pontos, né, que dizem que falam a respeito de mudanças eleitorais só poderem ocorrer um ano antes das eleições. Então, esse artigo da Constituição precisaria ser adequado provisoriamente, segundo ele, e também o artigo da Constituição que fala da data da eleição, né? Porque a Constituição determina que a eleição vai acontecer no primeiro domingo de outubro. Então, esse artigo também deveria sofrer ali uma pequena alteração, claro, deixando isso muito esclarecido de que é apenas para a eleição municipal deste ano. Até agora, o TSE não se manifestou sobre a possibilidade de mudança no calendário eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso, que vai presidir o tribunal a partir de maio, disse que, por enquanto, não vê necessidade de adiamento do pleito. Para fechar, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, diz o que sobre as eleições e a possibilidade de adiamento? Pois Márcio, eu pedi um posicionamento do TSE em relação a isso. O TSE falou que está atento a qualquer cenário, mas informou que o cronograma eleitoral está sendo cumprido e que até o momento o calendário eleitoral não sofreu nenhuma alteração. Qualquer mudança nesse cenário, claro, eles vão avisar, vão informar, mas por enquanto está tudo mantido, tudo normal. E na semana passada também, a presidente do TSE, Rosa Weber, que também é ministra do Supremo Tribunal Federal, adiou a realização de eleições suplementares para o Senado, que aconteceriam no dia 26 de abril no Mato Grosso do Sul. O despacho não marcou ainda uma nova data para essa eleição, que será deliberada ali em outro momento, né? A decisão tem justamente o objetivo de prevenir a expansão da pandemia do novo coronavírus, de acordo com a ministra Rosa Weber. Mas também na semana passada, o TSE decidiu por unanimidade no plenário, por exemplo, que não vai alterar o prazo para filiação a um partido político para concorrer às eleições de 2020. E isso mesmo com a crise do novo coronavírus. O calendário eleitoral de 2020, segundo o TSE, está sendo cumprido e não vai sofrer alteração independente da pandemia. Márcio. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Obrigada, Márcio, pelo convite. Até a próxima. Ponto final nesse episódio do podcast 15 Minutos, aqui da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!